bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Hermanos y hermanas migrantes, no se olviden nunca de su dignidad humana. No tengan miedo de mirar a los demás a los ojos, porque no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. O arcebispo do Panamá, que acabámos de escutar, está a falar para dezenas de migrantes numa zona junto da fronteira entre o Panamá, Costa Rica e Colômbia. Esta é uma região de passagem, uma região onde todos os dias há dramas humanos, por onde caminham pessoas de vários países e que têm em comum o facto de fugirem de uma realidade de pobreza profunda. São pessoas que se fazem ao caminho praticamente sem nada, apenas com a esperança de que, no final da jornada, possam encontrar um lugar onde a vida seja mais fácil, mais digna, onde possam ser felizes. Entre os que estão a escutar Dom José, Domingos ou Lua, repararam que há pessoas que têm os olhos em lágrimas, há quem acena com a cabeça, dizendo que sim, que concorda com as suas palavras, que concorda que ali, mesmo entre os que estão mais pobres, ninguém é descartável. Todos são pessoas. Mas estas palavras não são do arcebispo. Ele está a ler um texto, sim, mas está a ler um texto, uma mensagem do Papa Francisco. Uma mensagem poderosa que vai ser um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, vamos começar pelo Paquistão. O Parlamento do Paquistão aprovou por unanimidade, na semana passada, uma nova lei que aumenta para 18 anos a idade mínima para o casamento dos cristãos, alterando uma legislação existente ainda do tempo colonial britânico. Esta foi uma decisão muito saudada, muito aplaudida, Catarina, pela Conferência Episcopal. Sim, Paulo, de facto, a Conferência Episcopal do Paquistão saudou esta decisão por ser, de facto, uma medida que contribui para proteger os menores cristãos de casamentos forçados, portanto, que é uma realidade e é uma medida que a Igreja tem pedido já há muito tempo e, por isso, ficaram muito felizes com esta decisão. Para se perceber melhor esta questão, importa dizer que no Paquistão estava em vigor uma lei do casamento cristão, ainda do tempo do Império Britânico, que permitia o matrimónio a raparigas a partir dos 13 anos de idade e a rapazes com pelo menos 16 anos. Exato, Paulo. E por isso a Igreja, vários responsáveis, pediam de facto esta alteração desta legislação que estava em vigor. Agora, finalmente, isto aconteceu. Portanto, o Parlamento ratificou por unanimidade esta lei já no final de fevereiro deste ano, portanto, pelo Senado, em que então foi alterada então, esta idade mínima para o casamento, quer para rapazes, quer para raparigas, que passou então para ambos, para ser aos 18 anos de idade. Muito bem, há uma questão que se coloca, que é a mudança desta lei poderá vir a ter algum impacto real, concreto na vida da sociedade e concretamente também na vida das raparigas paquistanesas? Sim, com certeza que sim, Paulo, seguramente que sim, porque esta lei vai ser de facto muito importante, porque vai proteger então os menores, muito em particular de facto as raparigas, que são frequentemente vítimas de raptos, de conversões forçadas e de abuso sexual no Paquistão, Paulo. Esta lei que agora foi aprovada está rodeada, digamos assim, de algumas precauções, nomeadamente a garantia efetiva da idade real daqueles que pretendem casar. Sim, é verdade, Paulo. De facto, a partir de agora, não é, com esta nova lei deste casamento cristão, existe de facto que o contrato nupcial seja feito então e registado apenas com maiores de 18 anos de idade. E para isso é necessário que haja documentos de suporte, não é, documental que possa provar essa mesma idade. E vão ser necessários apresentar documentos, por exemplo, como a certidão de nascimento ou o bilhete de identidade ou até, Paulo, um certificado escolar pode servir para essa comprovação da idade. Portanto, em caso de dúvida, pode até recorrer-se a um exame médico. Esta é, de facto, uma questão importante, isto num país onde as conversões religiosas forçadas são uma prática frequente. Mas este é também, importa dizê-lo, um problema comum
não só no Paquistão, mas em várias regiões do globo. Sim, Paulo, de facto esta questão dos casamentos precoces e forçados representa de facto uma situação alarmante em vários países, especialmente na África subsaariana, no Médio Oriente e também nesta região do Sudoeste Asiático. E além do Paquistão, que mais países é que este é um problema, digamos assim, mais agudo? Bom, Paulo, infelizmente há muitos países onde esta questão é muito importante e é de facto um problema. Vou apenas referir-me a alguns destes países que estão situados já nesta região do Paquistão que estamos aqui a falar, em que de facto o rapto de crianças, os casamentos forçados são de facto uma realidade dramática nesta região. E eu falo, por exemplo, aqui do caso do Afeganistão, do Bangladesh, do Butão, da Índia e até também do Nepal, Paulo. Muito bem. Estamos a falar então de casamentos de raparigas menores, às vezes ainda crianças. Tudo aquilo que se fizer para proteger estas jovens de um destino cruel, de facto deve ser feito. A Fundação AES é uma das instituições que lidera mesmo esta luta, esta verdadeira guerra em defesa dos direitos humanos no Paquistão. Uma luta que tem vindo a congregar de ano para ano mais e mais apoiantes. Isto é em todo o mundo. É o caso, por exemplo, de Fausto Biloslavo. Ele é um jornalista italiano que se tem notabilizado na defesa precisamente das raparigas e das mulheres cristãs raptadas e violentadas no Paquistão. E já são muitos os casos que ele ajudou a denunciar. Uma, Mayra e Asma, de que ele nos vai falar já de seguida, são apenas 3 desses casos. 3 exemplos de uma tragédia maior que continua a acontecer todos os dias neste país. Rapite, stuprate, convertite a forza e costrette a sposare i loro sequestratori musulmani. Ogni anno oltre 1 migliaio di spose bambine cristiane e di altre minoranze religiose subiscono questo ingiusto e tragico destino in Pakistan. Uma, portata via a 14 anni, è ancora nelle mani del marito orco. Mayra è riuscita a fuggire, raccontando di essere stata ripetutamente violentata e costretta ad abiurare la fede cristiana. Asma è morta a causa delle ferite provocate dall'acido gettato in faccia per il rifiuto di sposare un musulmano. Autorità e tribunali troppo spesso chiudono un occhio o danno ragione agli avvoltoi, come la comunità cristiana chiama gli islamici che rapiscono le spose bambine. L'Occidente politicamente corretto e le eroine di Me Too non si occupano di questi casi troppo lontani dai riflettori di Hollywood. Per questo dobbiamo dare una mano ad aiuto alla Chiesa che soffre, che si batte per le giovani cristiane dimenticate del Pakistan. Sarà un Natale difficile a causa del nemico invisibile che ci circonda, un motivo in più per pensare anche a chi sta peggio di noi. Na semana passada nós falámos aqui da situação humanitária muito difícil que se está a viver no Sudão por causa da guerra, situação que está a alastrar para outros países da região, já com milhões de pessoas em fuga e que pessoas que estão a ser acolhidas em centros que se vão improvisando, mas onde falta quase tudo. E um desses centros é apoiado pela Fundação AES. Fica no Sudão do Sul, fica situado, Catarina, na Diocese de Malakal. Sim, portanto, na Diocese de Malakal, no Sudão do Sul, é ali que existe então agora este centro de acolhimento, o Wadakana, que no fundo, Paulo, é um centro de acolhimento que foi criado pela Igreja local para poder então receber todas estas pessoas que vêm do Sudão e que nós, a AES, procuramos ajudar da melhor forma possível, claro. Este centro, aliás, abriga neste momento mais de 500 famílias, ou seja, sensivelmente mais de 3.000 pessoas. E as necessidades são muitas. Sim, Paulo, são muitas. O que se está a viver neste campo de deslocados, de facto, é uma situação dramática. É muito difícil alimentar diariamente estas 3.000 pessoas, estas cerca de 3.000 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, e já não falo, Paulo, sequer naquelas necessidades especiais que, por exemplo, as crianças e os bebés possam ter e que estejam também neste campo. Portanto, o que é necessário, o que nós podemos garantir, Paulo, é que de facto a situação neste campo é dramática a nível humanitário, portanto é necessário, é muito difícil diariamente encontrar ou arranjar
arranjar alimentação para todas estas pessoas. Portanto, as populações locais já são muito pobres, como nós sabemos, e é preciso dizer que, de facto, a Igreja está neste momento a travar diariamente uma luta para conseguir alimentar estas mais de 3 mil pessoas que estão neste centro de acolhimento. E é, portanto, por causa dessa situação que acaba de descrever que a Fundação AES lançou aqui em Portugal, então, esta campanha. Claro que sim, Paulo, não podíamos ficar de forma alguma indiferentes a tudo o que estava a passar. Portanto, é uma enorme tragédia que se está a passar nesta região, e é preciso não esquecer, Paulo, que no Sudão a guerra já começou o ano passado, a 15 de abril, já causou mais de 15 mil mortos e mais de 11 milhões de deslocados. E não nos podemos esquecer também, ou melhor, não podemos deixar de referir que também esta é uma guerra esquecida, uma guerra de que quase ninguém fala, apesar de toda esta tragédia humanitária que se desenrola de alguma forma frente aos nossos olhos todos os dias. Mas, voltando agora à campanha da Fundação AES, o que é que se pretende fazer concretamente? Bom, Paulo, a ideia é ajudarmos a Diocese de Malakal, portanto, a garantir, na medida do possível, que que consiga alimentar todas estas pessoas que estão neste momento no campo do Adakana. Tal como temos dito aqui nos nossos últimos programas, Paulo, o que pretendemos fazer, de facto, é assegurar a alimentação para estas cerca de 500 famílias que estão neste momento neste campo de deslocados. E para isso pede-se a ajuda concreta dos portugueses. Sim, é isso mesmo, Paulo. Aliás, aproveito aqui uma vez mais para reforçar então aqui este nosso apelo, não é? Já temos feito nas últimas semanas, mas reforço uma vez. Portanto, o que nós pedimos é, de facto, aos nossos benfeitores, aos nossos amigos, que possam, e que neste momento nos estão a ver lá em casa, Paulo, que nos possam, de facto, ajudar esta Diocese, que possa adquirir localmente os alimentos necessários para poder alimentar estes refugiados, que são, e repito uma vez mais, também mulheres e crianças, na sua grande maioria, e para dar então resposta a todas estas necessidades que a Igreja local está a ter, Paulo, nós lançámos então esta campanha, e que é esta campanha que diz que é apenas com 25 euros, eu repito, com apenas 25 euros, Paulo, é possível então alimentar estas 500 famílias, cada uma destas 500 famílias, claro, durante um mês inteiro. Importa sublinhar estes dados. Com 25 euros, a Igreja do Sudão do Sul, neste caso, consegue alimentar uma família de refugiados durante o mês inteiro. Sim, é isso mesmo. Portanto, é preciso ajudarmos então a Igreja do Sudão do Sul a conseguir diariamente ter forma de comprar então localmente estes alimentos para poder então alimentar todas estas famílias que estão neste campo de acolhimentos. Portanto, é uma cadeia de solidariedade, Paulo, que não pode parar de forma alguma. As necessidades são muitas, a situação é cada vez mais grave no terreno e, portanto, há cada vez mais casos de fome e, por isso, a nossa ajuda pode ser a diferença entre a tragédia ou conseguirmos alimentar uma família mais um mês. Eu gostaria aqui de sublinhar um pouco este aspecto. É que, de facto, este valor é muito baixo. Estamos a falar de cerca de €1 por menos de €1 por dia, não é? Sim. Sim, é menos de €1 por dia, Paulo, e de facto é quase menos do que o preço de um café, não é? Se olharmos aqui para a nossa realidade. O preço de um café, mas significa alimentar uma família durante um dia. Exatamente. Portanto, é de facto um valor muito, muito baixo e que neste caso concreto, para estas pessoas que vivem neste campo de refugiados do Adakana, de facto significa o terem comida diariamente e não passarem fome, como tem sido até agora, Paulo. Muito bem. É importante, de facto, divulgar esta informação, porque, tal como a guerra do Sudão, que é um dos conflitos armados esquecidos no mundo, também esta situação de tragédia humanitária tende, de alguma forma, a passar despercebida. Sim, é isso mesmo, Paulo. E aliás, eu peço a quem nos está a ver lá em casa neste momento, para nos contactar, para entrar em contacto connosco para o nosso telefone, para o 217544000, ou então através da nossa página de internet. Nós fizemos uma pequena brochura, um pequeno boletim, onde está explicado tudo o que se está a passar no Sudão. Tentamos dar, de facto, toda a informação que temos neste momento. Reunimos também informação relativamente aos projetos que estamos neste momento a apoiar no Sudão. E, portanto, é muito importante quem está lá em casa que possa ter mais informação, que possa saber mais sobre o que se está a passar. Por isso, deixo aqui este desafio, ligue-nos, peça-nos este boletim que enviamos com todo o gosto e deixo aqui, uma vez mais, para acabarmos este tópico, Paulo, de facto, uma vez mais, com 25 euros é possível alimentar então uma família durante o mês. Portanto, é isto que estamos a falar e é muito importante e desde já agradeço toda a ajuda que os nossos benfeitores, os nossos amigos que estão a ver neste momento nos possam fazer chegar.
Excelente, obrigado. A ajuda da Fundação AIS aos refugiados oriundos do Sudão e que estão agora a viver no Sudão do Sul é de facto vasta. Não se esgota no apoio a este campo de Malakal de que estamos a falar. Noutras localidades, noutras paragens, há também a presença da Igreja, há também sinais da presença solidária da Fundação AIS. É o caso de Renca. Nesta localidade, mesmo no norte do Sudão do Sul, há um outro campo de refugiados. E é aí que vamos agora encontrar a irmã Mary. Can have a word? Okay. You are welcome to Rang. I am pleased to meet you here. It's coincident actually that we have met here. I am Sister Mary. I work in the refugee camps. I'd just like to say a word of gratitude for what you are doing to our people in the camps. I remember last year we made a proposal to Church Need, and we are very grateful that they have really approved our proposal. The purpose was for the renovation of our house, for the workshop for the youth, that is youth behavior change, and then for our maintenance in the camps. It has been difficult for the proposal that we were approved to us to arrive to the camp, but lastly it arrived last December. And we are very grateful to the Church in Need for the support they are giving to us and all their support and their prayers to us in the camps. We'll always remember you in our prayers for all that you are doing to us. So God bless you, and we are very grateful for your support. Thank you so much, Church in Need. May God bless you. Continue blessing your generosity more and more as you continue accomplish your mission all over the world. Thank you, and God bless you. Agora vamos até às Filipinas. E vamos até às Filipinas porque os bispos deste país decidiram atribuir ao padre Sebastiano Dambra o mais importante galardão da igreja local, a Cruz de Ouro de Dom Jorge Barlin, um prémio em que se destaca o trabalho de décadas deste missionário italiano e, muito concretamente, Catarina, o seu esforço pelo diálogo interreligioso. Sim, Paulo, portanto, a Conferência Episcopal das Filipinas então entregou agora, no passado dia 7 de julho, então ao padre Sebastiano Dambra, uma condecoração então pelo seu trabalho em defesa deste diálogo interreligioso e do reconhecimento pelo serviço excepcional e generoso deste sacerdote italiano, já octogenário. Portanto, acima de tudo, Paulo, o que os bispos quiseram foi, de facto, assinalar a relevância deste movimento, o Silsilá, que o padre Sebastiano Dambra já criou, fundou já em 1981 e que, aliás, nós temos falado aqui tantas vezes no nosso programa, Paulo. Sim, é verdade. E recentemente nós falámos aqui deste sacerdote a propósito de uma iniciativa concreta da Igreja que tem o apoio da AIS, tal como, aliás, o movimento Silsilá. Sim, Paulo, e a Fundação AIS já é parceira deste movimento já há vários anos e, de facto, é uma iniciativa notável desta promoção do diálogo interreligioso entre cristãos e muçulmanos, especialmente nesta região sul das Filipinas, que na região de Mindanao. Importa explicar que, de facto, as Filipinas são um país católico, um país muito católico, mas no sul, na região sul, curiosamente, os cristãos estão até em minoria. Sim, Paulo, é isso. Portanto, as Filipinas são, de facto, um país católico, maioritariamente católico, mas na região sul predomina então a religião muçulmana e há mesmo então a presença de grupos radicais, de grupos armados, de grupos terroristas que reivindicam até a independência desta região. Exatamente, e é então neste contexto que estamos a falar que se destaca este movimento Silsilá de diálogo entre religiões. E como a Catarina já referiu, a Fundação AIS apoia este movimento, mas há seguramente outras áreas, outras atividades da Igreja nas Filipinas que têm também, Catarina, o apoio da Fundação AIS. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, há várias áreas, vários setores que nós estamos a apoiar, não é? Enquanto Fundação AIS, aqui nas Filipinas. Portanto, além do compromisso que nós temos de apoio a esta questão, desta questão essencial, que é do diálogo interreligioso entre cristãos e muçulmanos, a AIS também está empenhada, por exemplo, Paulo, na formação do clero, de seminaristas, de noviças, de catequistas e, por exemplo, ainda também o trabalho de várias comissões diocesanas relativas à pastoral familiar. Portanto, podemos dizer que tem sido, de facto, uma parceria muito interessante que nós temos feito entre nós, Fundação AIS e a Igreja nas Filipinas e ainda recentemente, Paulo, em junho, como aliás acabou de referir e que também referimos na altura aqui no nosso programa, apoiámos então um programa de formação de catequistas e outros líderes católicos leigos que decorreu então no Colégio de Emaús de Teologia em Mindanao. Muito bem, obrigado, Catarina. Estamos a falar então das Filipinas.
a propósito da atribuição de um prémio ao padre Sebastiano Dambra, o fundador do movimento Silsilá. O padre Sebastiano, que é também um grande amigo da Fundação AIS, aliás, podemos dizer que juntos, o padre Dambra e a AIS têm sido cúmplices nesta aventura do diálogo entre religiões nas Filipinas, que é também uma aventura de amor. Io sono padre Sebastiano Dambra del Pime, sono nelle Filippine. Dopo alcuni anni della mia missione ho iniziato il movimento di dialogo che è abbastanza conosciuto nelle Filippine e anche in altri posti, che si chiama Silsila Dialogue Movement, un movimento che mette insieme musulmani, cristiani, persone di diverse religioni per parlare di pace, per costruire una cultura di pace. Una delle attività che portiamo avanti da tanti anni è un corso che noi chiamiamo Silsila Summer Course o Muslim Christian Dialogue. Invitiamo musulmani e cristiani, leaders che stanno con noi e apprendono, sanno qualcosa di più sull'Islam, sul cristianesimo e fanno un'esperienza comune. In quel periodo c'era con me un padre che si chiama padre Salvatore Carzedda, anche lui del Pime. Noi eravamo insieme nella missione, nella prima missione di Siocon, e poi è venuto a lavorare con me nella missione, diciamo, del dialogo interreligioso. Quindi facevamo questo summer course, e durante quel summer course una notte, mentre lui andava verso la casa del Pime, è stato raggiunto da una motoretta, il tipico esempio della motoretta con il killer di dietro, e padre Salvatore è stato ucciso. Direi che questo movimento di dialogo Silsila vive sulla esperienza del martirio di padre Salvatore. Quest'amico è diventato un segno del nostro impegno per il dialogo interreligioso. Nelle Filippine, come in tante altre parti del mondo, i cristiani sono messi alla prova, e grazie anche alla Church in Need che ci aiuta, noi facciamo diversi programmi, portiamo avanti diverse iniziative e continuiamo con speranza. Mi auguro proprio che questa esperienza che ho raccontato possa essere un momento di riflessione per tanti. Foi há 10 anos. A ameaça jihadista sobre os cristãos do Iraque teria o seu momento mais duro e trágico na noite de 6 para 7 de agosto de 2014. A chegada dos terroristas do Estado Islâmico provocou a fuga a cerca de 100 mil pessoas. A invasão das terras bíblicas da planície de Nínive deu origem também a uma enorme operação de ajuda humanitária, em que a Fundação AIS teve um papel preponderante. Agora, para assinalar a data, a AIS organizou uma conferência online em que participaram 2 destacados dirigentes da comunidade cristã, os arcebispos Nizar Siman e Bashar Warda. Nós já falámos desta conferência aqui na semana passada, mas pela sua importância temos de voltar a este tema, até para se perceber, aliás, quais são as principais preocupações da Igreja iraquiana agora em 2024, ou seja, 10 anos depois da ocupação e expulsão dos cristãos das terras bíblicas da planície de Nínive. Já lá vamos. Há pouco lembrei que, com a chegada dos jihadistas, essa chegada levou à fuga de cerca de 100 mil pessoas, homens, mulheres e crianças. Uma dessas crianças foi Maryam Walid. Nós estivemos com ela em 2014, quando a sua família foi forçada a fugir e passou a viver numa tenda num dos campos de refugiados em Erbil, no Kurdistão iraquiano. Vale a pena recordar agora o que nos contou então esta jovem criança de voz doce, uma voz que escondia, no entanto, todo o drama por que estava a passar.
Hello, my name is Maryam Walid Bahnam. هاي السنة يعني السنة اللي فاتت ما كنت أعرف أحكي هواية إنجليزي، بس هاي السنة يعني شوية أعرف أدبر حالي، أعرف شوية أحكي إنجليزي يعني. This is my father, وليد. بس يعني أعرف إنه البيطري يعني يشتغل بالحيوانات، يعني يشتغل يكون عمله مع الحيوانات، حيوانات أو يداوي أو هاي الأشياء. This is my sister زمرد. يعني مرات شوية نتقاتل لأنه ماكو أخت ما تتقاتل ويا أختها، ودائما يعني مرة أنا يعني قاتلت وياها بعدين تصالحنا بحبة كرز. This is my mother, Alice. وبالبيت يعني تطبخ وتنظف ويعني ما تقصر أبد بشيء، فإحنا يعني دايما نشكرها على كل شيء، لأن أبد ما تقصر ويانا. I was praying to God to back to my home and to be happy all my life, to my family, to have a good days, my mother and sister and father, and to me. Jesus said to us, we will not have all the days good. We will have good days and bad days. I want from who is seeing me now to pray for me and for my family, to have a peace in our country. So I will pray for you and you will pray for me. And in that we will be like friends, but we don't know each other. So goodbye. لا حميدة معي. Foi Maryam, então, uma das muitas crianças que teve de fugir com as suas famílias perante a chegada dos terroristas. Eles ocuparam as terras bíblicas da planície de Nínive desde agosto de 2014, há 10 anos, até meados de 2017. E aí, em 2017, começou o regresso a casa. Um regresso lento, difícil, que teve de passar e ainda está a passar, aliás, pela reconstrução das casas e das infraestruturas, pela reconstrução das igrejas destruídas e vandalizadas, pela criação de condições de habitabilidade. Para se perceber tudo o que está a ser feito e o que falta ainda fazer, a Fundação AIS Internacional organizou uma conferência com 2 arcebispos, o siríaco de Abi Aben e o de Erbil. Catarina, quais foram as principais conclusões desta conferência? Bom, foi muito difícil, foi duro, mas os cristãos conseguiram. Talvez, Paulo, se fosse possível resumir assim muito brevemente esta conferência que foi organizada pelos nossos colegas do Secretariado Internacional da Alemanha. Portanto, talvez esta frase que eu acabei de citar de Dom Nazir Siman, arcebispo síriaco de Adi Aben, diz quase tudo. De facto, foi muito duro, foi uma experiência muito difícil, foi uma experiência quase limite para a comunidade cristã, mas graças à solidariedade internacional, nomeadamente graças à solidariedade de instituições como a Fundação AIS, de facto foi possível que o regresso dos cristãos às suas casas pudesse acontecer. E quais são hoje em dia, digamos assim, os principais desafios que se colocam à comunidade cristã? Bom, Paulo, principalmente talvez a consolidação das coisas. Portanto, é preciso lembrar que
praticamente tudo o que existia nestas aldeias e nestas vilas da planície do Nínive foram praticamente destruídas entre 2014 e 2017. Portanto, a saída dos terroristas que foram derrotados depois de uma intervenção militar de vários países, incluindo os Estados Unidos, portanto, depois desta saída, só depois é que há como que um fechar de um capítulo, deste longo capítulo que foi tão longo, não é? Este período em que foi ocupado, mas é um capítulo que ainda não fechou, ainda está por concluir, mas já está a caminho. Portanto, é preciso continuar a reabilitar esta zona, principalmente continuar a criar as condições para que as famílias possam voltar, para que se sintam em segurança, para que sintam que têm esperança, que há esperança, que podem voltar e que há esperança para que as famílias continuem e que haja esperança no seu futuro e das suas famílias. Caso contrário, Paulo, se não houver estas condições, provavelmente iremos continuar a assistir à saída das famílias cristãs, claro. Falta de facto ainda fazer muito, mas também não é possível ignorar-se o imenso que já foi concretizado. Aliás, isso foi também destacado nesta conferência organizada pela Fundação AIS. Sim, Paulo, e os dois arcebispos fizeram questão, de facto, de sublinhar essa questão e de lembrar, de facto, o papel essencial que a Fundação AIS tem desempenhado ao longo destes 10 anos, ao longo destes longos 10 anos, não é? Em que, de facto, o futuro dos cristãos nesta região esteve em causa. Portanto, o apoio da AIS desde o primeiro dia, portanto, logo desde o primeiro dia, desde o dia 7 de agosto, quando então os cerca de 100 mil cristãos tiveram de fugir da planície do Nínive, até agora, portanto, para que a vida possa então regressar e que possa estar então voltar a haver alguma normalidade, digamos assim, não é? Voltar, de facto, tem sido muito importante este apoio da Fundação AIS, claro. Muito bem. Foi há 10 anos, nessa noite de 6 para 7 de agosto de 2014, nós já sabemos que foi uma tragédia, já sabemos que mais de 100 mil pessoas sofreram com a chegada dos terroristas às suas terras, às terras bíblicas da planície de Nínive no Iraque. Já sabemos tudo isso e por isso também não podemos esquecer. Infelizmente, a perseguição religiosa ocorre todos os dias em inúmeros países. É preciso lembrá-lo. E este ano, como aliás tem acontecido, a Fundação AIS aqui em Portugal vai recordar este dia negro da história do cristianismo no Iraque, o sofrimento de todos os que sofreram pela fé. Sim, Paulo, e a melhor maneira, de facto, é rezarmos, não é? E é a ocasião para lançar mais um desafio para quem está lá em casa, para que todas as pessoas que nos estão a ver neste momento, para também neste dia, para se juntarem a nós, para rezarem pelos cristãos perseguidos, para rezarem por todos estes homens, todas estas mulheres que fazem parte desta igreja que sofre no mundo e que todos os dias, de facto, vivem na pele a perseguição, a discriminação pelo facto de pertencerem a uma comunidade. Portanto, o que eu faço aqui, Paulo, o desafio que eu lanço aqui a quem nos está a ver, de facto, é que fale com o seu pároco, fale no seu grupo de amigos, no seu grupo de família e que mobilize os seus amigos para que neste dia rezem, então, pelos cristãos perseguidos no mundo e é já no próximo dia 6 de agosto. Muito bem, está tudo dito. É dia 6 de agosto, uma data especial para lembrar os cristãos perseguidos no mundo. Aponte a data na sua agenda. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo de hoje. 80% das pessoas que sofrem perseguição por causa da sua fé são cristãs. 327 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição religiosa. 178 milhões de cristãos estão em países onde são discriminados por motivos religiosos. Ou seja, 1 em cada 5 cristãos no mundo vive em países onde há perseguição ou discriminação religiosa. Mas a sua oração pode mudar o destino destes nossos irmãos. No dia 6 de agosto, a Fundação AIS promove o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Para saber mais, visite a página fundacao-ais.pt e descarregue gratuitamente o kit de oração. Na sua paróquia, em sua casa, em qualquer lugar, reze pelos cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. A perseguição não acontece aqui, mas acontece agora, e a mudança está nas suas mãos. E desta proposta para que o mundo não se esqueça da perseguição aos cristãos, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Começou ontem, quarta-feira, a 10ª edição do Fórum Nishan para as Civilizações Mundiais.
Trata-se de um fórum organizado pela província de Shandong e que se realiza em Chufu, a terra de Confúcio. Ontem e hoje, terminou há pouco o fórum, foram discutidos vários temas, muito relacionados, obviamente, com a filosofia confucionista, mas também como esta tem influência noutras religiões e também noutros pensamentos filosóficos. Trata-se de uma iniciativa do Governo da República Popular da China, tendo em vista a pacificação não só do seu país, das suas províncias, que obviamente também têm os seus problemas, mas também das relações entre a China e os países vizinhos e da China com, principalmente, e muito importante, o mundo ocidental. É um fórum patrocinado pela província de Shandong, mas que não deixa de ter também um forte cunho do governo de Pequim. Durante estes 2 dias foram tratados temas muito relacionados com a paz. A harmonia na diversidade foi um dos conceitos mais defendidos, uma vez que o mundo está a deixar de ser apenas dominado por uma superpotência e há agora aqui uma nova panóplia de pequenos, grandes países que também começam a distribuir entre si esse estatuto. Este fórum coincidiu com a realização da NATO na Europa, uma iniciativa europeia que foi, de certa forma, muito criticada por aqui, dado o contraste entre uma organização que continua a promover conflitos armados e um fórum que esteve essencialmente a debater a paz no mundo. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos então até ao Panamá. Vamos ao encontro do arcebispo Dom José Domingo Ulloa, que escutámos, aliás, no arranque do programa, e vamos debater a questão dramática dos migrantes, dos que se fazem ao caminho, que enfrentam enormes perigos, situações dramáticas. E vamos ainda até à Síria para escutar a mensagem fantástica que uma senhora, já com 91 anos de idade, fez questão de nos enviar. Vale a pena ficar aí só para escutar o que é que ela tem para nos dizer. Histórias que vamos conhecer depois de um breve intervalo. Até já! They are giving us hope and they are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir
à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم.
كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. سوي كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها، كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. No início do programa, nós escutámos o arcebispo do Panamá a ler uma mensagem fortíssima, escrita pelo Papa Francisco. Uma mensagem dirigida a todos os migrantes, a todos os que naquela região, naquelas terras de fronteira entre Panamá, Costa Rica e Colômbia, buscam uma vida melhor, uma vida sem sofrimento. Todos por ali, de alguma forma, fogem da miséria, da pobreza. Todos por ali têm sonhos. Já iremos escutar esta mensagem do Papa que Dom José Domingo Ulloa leu. Mas antes disso é preciso compreender um pouco melhor todo este drama humano que acontece nestas paragens. O próprio arcebispo Catarina falou disto à Fundação AIS. Sim, Paulo, de facto o arcebispo do Panamá falou à Fundação AIS sobre a sua experiência desta região de Darién, que é uma das rotas migratórias mais inóspitas da América Latina. O Dom José Domingo Ulloa, ele salientou de facto esta necessidade urgente de o mundo saber o que está a passar face a estas terríveis condições em que milhares de migrantes enfrentam todos os dias quando tentam fazer esta a travessia que é tão perigosa, Paulo. Mas que região é esta? Bom, Paulo, a região de Darién é uma selva que é muito perigosa e que forma então a fronteira natural entre a Colômbia e o Panamá. E é conhecida por ser uma das rotas mais difíceis em direção aos Estados Unidos. Milhares de pessoas tentam diariamente, arriscam esta travessia, não é? Especialmente venezuelanos, equatorianos, colombianos e haitianos, mas também, Paulo, migrantes intercontinentais que procuram, de facto, desesperadamente chegar até à América do Norte em busca de uma vida melhor, claro. Falamos disto agora porque o arcebispo Ulloa deslocou-se a Darién em março para participar num encontro dos bispos das dioceses da fronteira entre Colômbia, Costa Rica e Panamá para debater esta terrível situação. E o encontro, Catarina, foi apoiado pela Fundação AIS. Sim, é verdade, de facto apoiámos este encontro porque, Paulo, esta questão dos migrantes é uma questão muito cara para nós, Fundação AIS, e por isso nós apoiamos diretamente em todo o mundo muitos padres, muitas irmãs que trabalham, cuja missão diária é de facto estar ao lado de todas estas pessoas que precisam de ajuda, destas multidões de pessoas deserdadas da sorte e que se fazem ao caminho, que procuram uma vida melhor, que procuram, como o Paulo dizia,
dizia há pouco, não é, que procuram, apesar de tudo, enfrentando todas as dificuldades do seu dia-a-dia, procuram de facto chegar a uma vida melhor. Esta região de que estamos a falar é de facto uma das principais rotas de passagem destes migrantes no continente americano. Sim, e por isso aconteceu este encontro ali em Durham. Provavelmente não haveria, se calhar, outro lugar tão simbólico, tão importante para fazer, de facto, este encontro dos bispos. Portanto, só no ano passado, Paulo, mais de 517 mil pessoas atravessaram esta região, das quais 113 mil eram crianças e muitos milhares de menores não acompanhados. Estamos a falar, então, de uma das principais rotas de passagem de migrantes no continente americano. Pessoas que se fazem ao caminho em busca de uma vida melhor, mas a viagem é quase sempre também, Catarina, repleta de perigos. Sim, sem dúvida, é uma viagem repleta de perigos, Paulo. Para além da questão das doenças tropicais, dos animais selvagens que da floresta, há também bandos armados de traficantes de seres humanos, portanto, grupos que, no fundo, procuram lucrar com toda esta tragédia humana que se vive nestas florestas. Este encontro que estamos a falar serviu também não só para a Igreja chamar a atenção da sociedade e do mundo para este problema, como também para se arquitetarem estratégias que permitam, de alguma forma, aliviar o sofrimento destes milhares de migrantes. Sim, Paulo, os bispos quiseram com este encontro, portanto, que a necessidade esta urgência, não é, de olharmos para este problema de frente, encararmos este problema, tentarmos encontrar a melhor resposta e também porque percebem que a grande maioria destas pessoas são pessoas crentes, são pessoas de fé e por isso há muito a fazer e a Igreja tem muito a fazer também aqui neste campo. E por isso um dos objetivos de facto deste encontro, Paulo, foi o de sensibilizar os agentes pastorais para este trabalho, para a necessidade de olhar para estas pessoas e de as apoiar, mas também de sensibilizarem as populações locais para olharem para estas pessoas e verem nestes migrantes, todos estes milhares de pessoas, como o rosto de Deus e não olharem como uma ameaça. Obrigado, Catarina. Um encontro que ficou marcado, como já se disse, pela mensagem do Papa Francisco, que o arcebispo José Domingo Loa leu e de que escutámos, aliás, um breve trecho logo no arranque do programa. Nuestra presencia hoy aquí también es dando respuesta a la inquietud que el Papa Francisco tiene sobre la realidad del migrante. Él especialmente les tiene hoy un mensaje para cada uno de ustedes, queridos migrantes. Ahora acompañándolos personalmente. Yo también soy hijo de migrantes que salieron en búsqueda de un mejor porvenir. Hubo momentos en que ellos se quedaron sin nada, hasta pasar hambre, con las manos vacías, pero el corazón lleno de esperanza. Agradezco a mis hermanos obispos y agentes de pastoral que me representan ante ustedes. Ellos son el rostro de una iglesia madre que marcha con sus hijos e hijas, en los que descubre el rostro de Cristo y como la Verónica con cariño brinda alivio y esperanza en el Vía Crucis de la migración. Gracias por comprometerse con nuestros hermanos y hermanas migrantes que representan la carne sufriente de Cristo cuando se ven forzados a abandonar su tierra, a enfrentarse a los riesgos y a las tribulaciones de un camino duro al no encontrar otra salida. Hermanos y hermanas migrantes, no se olviden nunca de su dignidad humana. No tengan miedo de mirar a los demás a los ojos, porque no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. Y gracias por estar ahí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Amén. Y por favor,
no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Papa Francisco, con su firma, para ustedes. Desta mensagem tão carregada de humanidade, vamos, mesmo a terminar o nosso programa, vamos até à Síria. Vamos ao encontro de uma senhora de 91 anos de idade. Ela vai dizer-nos que está muito feliz. Está feliz com a vida, está feliz porque recebe com frequência a visita de um grupo de jovens da igreja. Eles não só a visitam, como lhe levam algum dinheiro que lhe permite comprar, por exemplo, medicamentos. Mas o mais importante são mesmo os sorrisos. Estes jovens vão à casa de Mariam Maksoud e levam-lhe sorrisos, interessam-se por ela e fazem-na sentir honrada e valiosa. Com uma coisa tão simples como visitar alguém e levar-lhe sorrisos, pode fazer autênticos milagres. أنا مريم مقصود. أنا عمري 91 سنة. مبسوطة بحياتي، مبسوطة من كل شيء. اجوا الشباب لعندي بوشلحوك، فرحوني، اعطوني مبلغ كثير انبسطت منهم، استفدت. كنت عم بشتري احيانا ادويه، انا بيلزمني الادويه. اوقات بمرض بدوخ راسي، بيجوا الدكاتره بالبيت بيعطوني دواء ادويه يعني مشان دوخه. وهلا انا الحمد لله منيحه، ما ناقص لي شيء، نشكر رب ونحمده. ودائما بيجوا بيسالوا علي، هذا بنبسط فيهم، بيجوا عم بيسالوا الكباريه، عم بنبسط منهم، يعني عم بيعملوا لنا القيمه، عم بيسالوا علينا، هذا مشاني اكبر فخر. الحمد لله. انا بشكر عن الكنيسه المتألمه انه ساعدوني، انبسطت منهم كثير، استفدت منهم كثير، كتر خيرهم، عم بيهتموا فينا وعم بيسألوا على الكبارية، وأنا مبسوطة، أنا فخورة فيهم بهالشباب اللي إجوا لعندي من كل قلبي. ميرسي كتير. بدنا كمان نستمر، وكمان عم نستناهم دايما يسألوا علينا، يوم واحد ما بيكفينا، بدنا يعني أيام وهذا يعني دايما يسألوا علينا، إنه نحن دايما محتاجين لهم، إنه دايما بده يجوا يساعدونا بكل شيء، ونحن كمان محتاجين لهالشباب انه يجوا يساعدونا. بدنا يستمر هالدعم، لو ما دعم نحن ما بنقدر ابدا. طبعا الدعم اهم شيء. الله يطول عمرهم اللي عم بيدعمونا ويحميهم ويخلينا اياهم، من كل قلبنا بنبسط، وانا فخوره في هالشباب كلهم. شاد ميرسي. Depois desta mensagem tão bonita, desta senhora tão querida, de 91 anos de idade, uma mensagem que nos chegou da Síria, chegamos também nós ao fim do nosso tempo. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se os quiser.